Aaron do Garagem do Aaron ou o Puga do City Club Brasil. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre roda, os parâmetros, dimensões, como tu escolher, como trocar e tudo que implica na hora de escolher a roda certa para o teu carro. Então, roda. Roda compreende o que? O aro, todo o aro, pneu. A roda vai ter diferentes furações, o pneu vai ter diferentes especificações. Então vamos começar explicando aqui as partes do pneu. Essa parte de cima aqui que faz contato com o chão, daqui até o outro lado é a banda de rodagem. Essa aqui é a tala do pneu e depois tem a borda que fica aqui dentro da roda. Então a gente começa por aqui, 195/50. O que quer dizer isso? 195 é a largura da banda de rodagem. Daqui até o outro lado ela tem 195 milímetros. Carros esportivos vão ter 225, 310, 320. Essa é a largura da roda, do pneu, quer dizer. O /50 é a altura da tala, essa altura aqui do pneu. Então a gente vai ter 195 milímetros, a gente vai ter 50% desses 195 milímetros aqui na altura do pneu. Então 195 milímetros, a metade vai dar 97,5 milímetros. Então a gente vai ter 97 milímetros aqui, quase 10 centímetros, no caso da minha roda. O R, que sempre vai dizer radial, que são todos os nossos pneus daqui hoje em dia. 15 é a largura, é o diâmetro do pneu, que tem que ser compatível com o diâmetro da roda como um todo. Depois aqui tem outra especificação, 9550, que é a mesma coisa, 195 milímetros de largura por 50% desse valor de altura. Radial 15, 82W é o tipo de pneu. Aí vai variar de clima frio, clima quente, tipo de rodagem e tudo mais. No nosso caso, isso aqui não vai importar. Depois a roda. O que tem a roda? Essa aqui é uma roda de aço estampado. Depois a gente tem as rodas de liga leve, que elas teoricamente são mais leves, mas no caso aqui, para nós, a roda de ferro e a roda de liga leve, na questão peso, não faz diferença, porque como a gente não vai usar o carro para uma corrida, para condições extremas de velocidade, aceleração e controle, a gente não vai precisar de uma roda tão leve. Então aqui não vai fazer diferença. Depois, furação. A gente tem roda de 4 furos e 5 furos por padrão. Depois tem as rodas de 6, 8, 12 furos, vai depender do tipo de veículo. Mas padrão para os nossos carros é 4 e 5 furos. Aqui tem outra peculiaridade. Existe diferença do parafuso para a roda de ferro e o parafuso para a roda de liga leve. Para a roda de ferro, o parafuso ele tem essa bordinha aqui, ela é côncava. No de liga leve, ela é cônica. É diferente, uma é redondinha, assim a borda é arredondadinha, e no outro a borda é reta, cônica. Se tu colocar o parafuso desse tipo aqui, da roda de ferro, na roda de liga leve, ela pode quebrar aqui no buraco. E se fizer o contrário, a roda de ferro pode não apertar. Então, quando trocar de roda de ferro para liga, tem que trocar o parafuso. E quando trocar de liga para ferro, tem que trocar o parafuso também. Outra coisa, no meu caso aqui o carro tem parafuso. Outros carros é porca. Aí também vai ter diferença de porca para roda de ferro e porca para roda de liga leve. Outra coisa, tem 4 furos. No caso do meu carro, a denominação dessa perfuração aqui é chamada 4x100, porque são 4 parafusos e a distância entre um e outro é 100 milímetros, certo? Então ela tem 10 milímetros aqui. Depois tem 4x110, 4x115, 5x110, 5x98. Então vai variar. O 5x98 vai ser o quê? Vai ser 5 furos e a diferença de um para o outro vai ser 98 milímetros, então 5 por 98. Se for 5 por 100, vão ser 5 parafusos e a diferença de largura entre um e outro vai ser 100 milímetros e assim por diante. No meu caso, 4 por 100, então 4 parafusos com distância de 100 milímetros. Só que não é assim, a distância de 100 milímetros é assim, né? É calculado daqui até aqui. No caso de uma roda de 5 parafusos, tu vai medir o quê? Vai pegar 2 parafusos, vai traçar uma linha aqui e do 5º parafuso vai medir essa distância. Essa vai ser o 5 por 100, por exemplo.
No meu caso, 4 por 100 é essa distância aqui. Beleza? O que acontece? O meu carro, ele veio de fábrica com rodas 13, no manual permite roda 14. Por que ele permite roda 14? Porque se eu colocar uma roda 13, ele pede aqui uma altura de 175, 80 acho que é. Não, 175, 70. Essa é a roda 13. Agora se for uma roda 14, é 185, 60. Como eu estou usando uma roda 15, 195, 50. Não é regra essa métrica, mas dá para ter uma base. O que acontece? A roda 14 que eu tinha, ela quase pegava aqui, ó. Pode ver que aqui tem uma distância de 2 dedos. Antes tinha uma distância de 1 dedo. Bom, meu carro é rebaixado também, então a parte mais protuberante da roda é aqui, né? Mas o que acontece? O que influencia se tu colocar o tipo de roda errada sem levar em consideração os parâmetros? Tu tem que calcular a circunferência da roda. Por que tem que calcular a circunferência? O velocímetro ele está configurado para uma circunferência de roda, que é a que vem no manual, a 13 175 70 ou 14 185 60. Se tu mudar, por exemplo, colocar uma roda 14 e 175 60, ela vai ter uma área de roda, um perímetro de rodagem, uma circunferência, quer dizer, de rodagem maior do que a original. Então tu vai estar andando mais rápido, no ponteiro vai indicar menos. A mesma coisa se tu fizer para menos. Se diminuir a circunferência, tu vai estar andando menos e lá vai mostrar mais, ou vice-versa. Então vai ter todas essas diferenças. Aí tu vai passar num pardal, tá marcando 50 lá no teu velocímetro, mas tu passou a 65. Já foi pego num pardal. Então tem que cuidar isso. Como é que a gente vai calcular? É bem simples. Deixa eu ver se eu apoio a câmera aqui. Treina. Roda 15, né? Tá aqui marcado, roda 15. Como é que a gente mede? Basicamente, sem cair a câmera. Ó, pelo centro da roda. Deu aqui 16. Opa, mas a minha roda é 15. Claro, por que eles consideram 15? 15 vem daqui até aqui. Mas a gente está medindo a borda, porque tem que considerar uma polegada a mais, porque eles sempre deixam uma polegada, que é essa diferença aqui e aqui, onde a borda do pneu vai para dentro. Então eu medi aqui, vai ter 16. Por que eu vou calcular como 16 se a minha roda é 15? O pneu é 15, mas ele tem 1 centímetro para dentro aqui. A altura do pneu, esse 50%, ela não considera essa borda aqui para dentro. Então o que tu vai fazer? 50% a gente já sabe que dá 97,5 centímetros, que é 50% de 195 milímetros. Então 97,5 milímetros. O que a gente vai fazer? Vai calcular, vai pegar a fórmula da circunferência lá do colégio, das aulas de trigonometria. Então vai pegar aqui 16 polegadas e vai aplicar na fórmula da circunferência. Então vamos lá para a mesa. Já deixei o material preparado pra gente. Então vamos fazer os cálculos. Apoiar a câmera. Aí. Vamos ver. Tirar aqui o material dos outros vídeos. Vamos pro desenho. Então o que acontece? Deixa eu pegar uma régua. Vamos pegar uma régua e fazer o desenho direitinho. Bastante régua aqui, deu? Vamos se achar no desenho. Ó, achei. Tem um círculo aqui, vamos pegar esse transferidor aqui. Vamos desenhar uma roda, um pneu. Vamos desenhar o lado de dentro dele também, que a gente vai precisar para fazer a explicação da parte da roda. Então o que eu estou simulando aqui? Estou simulando o desenho de uma roda, conjunto roda e pneu. Não vai ficar perfeito, mas serve para exemplificar, beleza? Roda e pneu. Então aqui vamos tentar achar o centro, mais ou menos assim de olho.
Não vou acertar perfeito, não vai dar certo se eu não acertar perfeito. Então, vou pegar aqui, tem 7.4, então 7.4, 3.7 aqui, 3.7 aqui. Tá, beleza, achei o centro. O que eu vou fazer agora? Vamos botar os parafusos. Não, essa régua aqui não vai dar igual. Vamos botar alguns parafusos aqui. Não vamos se estressar muito com isso. Cadê? Eu vou fazer baseado naquilo que eu falei, no exemplo da roda do meu carro. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 parafusos. Aqui a gente tem o pneu. Certo? Então o que eu estava falando? A furação 4 por 100. Não sei se dá para ver no vídeo aí, dá. Então, 4 por 100. O que é 4 por 100? É essa medida aqui, partindo desse parafuso até esse parafuso. A gente mede assim. Aqui tem que ter 100 milímetros. Por quê? Porque a roda a furação é 4 por 100. Se fosse uma roda de furação diferente, no caso de carros mais antigos, que elas são 5 furos, então é 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui a roda. Como é que a gente vai fazer essa medida? A gente vai traçar uma linha entre esses dois e outra linha aqui. A distância de 100 milímetros do caso da minha roda, aqui é uma 4 por 100. Vamos dizer que essa aqui é uma 5 por 100. Então, 5 furos, 100 milímetros. Onde vai estar? A gente vai traçar uma linha aqui, depois uma linha daqui até aqui. Essa linha vai ter os 100 milímetros, certo? Outra dica, apertar parafuso. Sempre aperta em X. Então, aperta primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Não precisa ser essa ordem, mas é sempre em X. Aperta os extremos, depois os outros extremos. No caso da roda de 5 furos, tu vai apertar em estrela. Aqui, 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 aqui. Como a gente desenha uma estrela. Nesse exato movimento aqui. É assim que tu vai apertar. Então, aperta aqui, 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 aqui. Terminou? Volta e vai fazendo todo o desenho de novo. A mesma coisa aqui. Aperta em cruz. Apertou aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, até dar o aperto final. Beleza. Então, vamos voltar lá à roda. Já vi uma furação. Vimos que essa distância aqui do aro do carro, ela tem 16 polegadas. 16 polegadas é equivalente ao quê? A 16 vezes 2,54. Aproximadamente a polegada tem 2,54 centímetros. A gente quer saber o valor em centímetros. Em milímetros fica melhor, depois a gente converte para milímetros. Então, vamos pegar aqui e vamos fazer o cálculo rapidão. Ó, 16 vezes 2,54 vai dar 40,64. Então a gente tem 40 centímetros,64 milímetros. A gente quer em milímetros. 1 centímetro é 10 milímetros, então a gente pega 40 vezes 10. Pronto. 406,4 milímetros tem de largura o meu aro. Agora a gente quer calcular essa distância aqui, a tala do pneu. No meu pneu está escrito lá que ele é 195/50. Então ele tem 195 milímetros de altura. Vamos pegar 195, a gente quer 50%, então a gente multiplica por 0,5. Vai dar 97,5. Então aqui a gente tem 97,5 milímetros. Como é que a gente vai calcular agora? A gente tem que aplicar a fórmula da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio. Qual é o nosso raio? O raio vai ser a metade dessa distância aqui, da roda inteira, porque a gente quer saber a área de rodagem da roda. Então, o que a gente vai fazer?
vai pegar os 406 milímetros, que é esse diâmetro aqui, e divide pela metade. Então, 406 vai dar 203,2. Mais essa distância, que é a altura da tala, mais 97,5. Então, aqui a gente vai ter o quê? 7, 10, 300,7 milímetros de raio, que é a distância do centro da roda até a beirada. Então, do centro até a beirada a gente tem 300 milímetros. Vamos arredondar. Aplicando na fórmula, então, a gente vai ter 2 vezes π, o π é 3,14, vezes o nosso raio, que é 300 milímetros. Certo? Então, vamos lá para a calculadora. Vamos fazer aqui que fica mais rápido. Então, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Vezes 300, a gente vai ter 1.884 milímetros de circunferência, que é toda essa medida da circunferência do pneu. Beleza? Então aqui, o que acontece? É uma roda 19550 R15, está fora da câmera, R15, ela vai ter 1.884 milímetros de circunferência. Agora eu quero colocar uma outra roda, eu vou querer colocar uma roda menor, uma roda 14. Beleza, então como é que eu sei que tamanho de pneu eu preciso? Bom, aí a gente faz a diferença. Qual é a diferença que vai dar entre um e outro? Tu vai fazer o mesmo cálculo, só que para uma roda 14. Vamos deslocar aqui para ver na câmera. Então, vamos pegar uma roda 14. Onde é que a gente aplicou o 14? Aqui nessa fórmula. Então, a gente sabe que uma roda 14 ela tem 15 polegadas. Então, vai ser 15 polegadas, que é igual a 15 vezes 2,54, que é a polegada. O que vai dar... Vamos lá. 15 vezes 2,54. Opa! 15 vezes 2,54. Vai dar 38,1. 38,1. A gente quer saber em milímetros, então 381 milímetros. Beleza. Esse é o diâmetro da nossa roda 14. Mas a gente quer saber que pneu a gente vai usar. Beleza, então vamos imaginar um pneu. Tu vai ter que fazer a prova. Tu vai ter que ver os pneus disponíveis que tu quer, as medidas e calcular qual que se aproxima mais. Então, vou usar de exemplo o pneu que eu tinha, 185/60. Então, aqui a gente já calculou uma parte. Agora, vamos pegar o pneu 185/60. 185/60 vai ter quanto de altura a roda? Vai ser 185 dividido por 2. Não, por 2 não, ele é 60. Então, é 185 vezes 0,6. Tu vai ter 111 milímetros de altura da tala. Então, aqui já tem altura. Vamos calcular o perímetro igual a gente calculou lá no outro, a circunferência. Então, vamos lá. 2 vezes π vezes raio. Então, é 2 vezes 3,14 vezes o raio. O raio é o quê? É a metade desse tamanho aqui. Vocês lembram, né? É o raio, então é a metade do diâmetro da roda. Então, 381 dividido por 2 vai ser 190. Então, aqui, vamos colocar num canto aqui, 190 mais 111. Que vai dar 1, 10, 1, 301. Tá, então, vezes 301. Então, nosso cálculo 2,3,14, 2 vezes 3,14, vai dar 6,28 vezes 301. Certo? 301? Não. Opa, eu fiz um cálculo errado aqui. Calma aí. 381. Não, tá certo. 190, que é a metade do diâmetro
da roda, mais 111, que é ali a largura, tá certo, 301. Então 301 vezes 6,28 vai dar 1890. 1890,28 milímetros. Então o que acontece aqui? 1890, a roda 14,185,60. O pneu 195,50 deu 1884. Então 1884, vamos colocar aqui a limpo. Então a 195,50 tem um diâmetro, uma circunferência de 1884 milímetros. O pneu 185,60, vamos lembrar, aqui é um aro 15 e aqui é um aro 14. 185,60 tem 1890. Olha a diferença aqui. Esse aqui é 6 milímetros maior, então vai te dar 6 milímetros a mais na rodagem. Para cada volta que a roda der, são 6 milímetros a mais. 10 voltas, essa roda rodou 6 centímetros a mais para cada 10 voltas. Então, a cada 100 voltas, a roda já rodou 60 centímetros a mais do que essa aqui rodou. Essa aqui roda menos. O que acontece? Teu motor vai girar mais para fazer mais esforço, vai levar mais tempo para rodar. Então, teu velocímetro vai mostrar uma velocidade, mas está um pouco abaixo. Aqui, ele vai mostrar a velocidade que está um pouco acima. Bom, mas no meu caso, essa aqui é a velocidade, é a roda programada pelo manual do carro. Então eu posso rodar com essa roda aqui de 1890 milímetros de circunferência, que não vai dar problema na aferição do velocímetro. Mas como eu estou rodando com essa roda de 1884 milímetros, 6 milímetros menor, o que acontece? O meu velocímetro vai marcar uma velocidade, só que ele não está nessa velocidade, ele está andando menos, porque essa roda anda 6 milímetros a menos, então vai dar uma pequena diferença. Mas como eu não ando muito rápido, não vai dar uma grande diferença, sei lá, vai variar 1 ou 2 quilômetros no máximo, para menos, o que não é nenhum problema. O problema é se fosse para mais. Então, basicamente é isso. Expliquei como funciona o diâmetro da roda, a tala do pneu, a largura. Expliquei a banda de rodagem, que depois é aqui, se a gente desenhar 3D, né? Vai ser a área de fora aqui da roda, né? A parte que faz contato com o chão vai ser a banda de rodagem, a tala do pneu vai ser a altura. Depois tem a roda, o aro, não é a roda, é o aro, né? Vai ter a furação, que a gente tem furos e parafusos diferentes. Falar um pouquinho dos parafusos, rapidinho. Então, parafuso, a cabeça do parafuso está aqui. Depois tem a parte arredondada que eu falei. E a parte do parafuso em si, né? Essa parte arredondada é para rodas de ferro. Para a roda de liga leve, aqui está a cabeça do parafuso, ele é assim. Olha a diferença, e aqui vem o parafuso. Então, o que acontece? Ó, aqui é reto e aqui é curvo. Essa diferença pode estragar toda a tua roda. Então, parafuso de liga e parafuso de ferro, sempre usem esses. Bem, nosso pessoal, tá aí explicadinho o vídeo, né? Vai para o YouTube, vocês vão ver no YouTube. Dúvidas é só escrever lá. Vai estar no fórum do City Club Brasil também, quem quiser. Pode tirar dúvida pelo YouTube, qualquer coisa, entre em contato que a gente resolve aí. Boa escolha de rodas e pneus. Abraço.